um grupo de especialistas e profissionais da educação se uniu para elaborar um plano estratégico com mudanças que podem fazer toda a diferença. A iniciativa chama-se Educação Já e é liderada pelo movimento Todos pela Educação. Quem conversa sobre este documento no Na Ordem do Dia de hoje é Tayane Pereira, uma das coordenadoras do projeto. Olá, Tayane, tudo bem? Tudo bem, você, Vivi? Tudo jóia. O documento Educação Já vem com a premissa de ser elaborado por um grupo suprapartidário, mas estamos em plena campanha eleitoral e vocês devem ter analisado as propostas de educação de cada candidato. Ele seria um plano possível em qualquer uma das candidaturas? O Educação Já surgiu exatamente com essa intenção de que o próximo governo ele pode apresentar uma janela de oportunidade para a gente conseguir colocar medidas que são super importantes para, de fato, dar um salto na qualidade da educação pública brasileira. E para isso a gente apresentou esse documento anteriormente para todos os candidatos, inclusive o documento já está público no nosso site, para quem quiser, enfim, baixar, ler, está super convidado. E a gente apresentou esse documento para todos os candidatos e tiveram uma boa adesão, se interessaram pelo documento, todos eles receberam. Inclusive, muitos deles contemplaram já no plano de governo algumas das propostas, alguns dos temas que são tratados no Educação Já. A ideia, o objetivo do documento é que a gente consiga municiar, consiga dar para o próximo governo um conjunto de medidas estruturadas para que sejam implementadas e para que, de fato, a gente consiga alavancar a educação brasileira. Tayane, inclusive, algumas propostas do Educação Já se assemelham ao Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, mas que somente uma das 20 metas foi alcançada segundo o relatório do INEP. Qual que é o paralelo entre esse documento e o PNE? A iniciativa do Educação Já, assim como acredito que qualquer outra iniciativa que tenha como objetivo trazer medidas, trazer prioridades que de fato sirvam para a gente dar um salto na qualidade da educação básica do Brasil, tem como pano de fundo o PNE, que foi o documento elaborado por todos, uma lei que foi instituída e que traz ali os grandes objetivos e as grandes metas que a sociedade brasileira como um todo deve perseguir em educação. Então, a gente se espelhou no PNE para colocar dentro do Educação Já as medidas que devem ser as medidas prioritárias para o próximo governo. Então, existe um paralelo muito grande entre o que está colocado no PNE e o Educação Já. E a gente acredita que essas medidas sendo implementadas, a gente consiga ajudar para que várias das metas do PNE sejam cumpridas. E tornar a educação básica algo comum em todas as esferas pressupõe um desafio político, né? Como que vocês contornam essa situação nesse documento? No documento, o que a gente traz, primeiramente, a gente faz um contexto do atual cenário da educação básica brasileira, né? A gente tem 3 grandes objetivos, que são acesso, permanência e aprendizado, mas o aprendizado a gente observa que ainda não está a contento, né? A gente ainda tem várias crianças que não estão aprendendo o adequado, vários jovens que ainda não estão aprendendo o adequado na escola. Então, a partir desse panorama, a gente traz um diagnóstico de por que será que a gente está dessa forma, né? E esse diagnóstico, ele traz 2 desafios. Um desafio técnico, que tem a ver com a elaboração das políticas, com o corpo técnico que atua na educação, desde as secretarias até os professores em sala de aula. E a gente traz também um desafio político, né, nesse diagnóstico. O desafio político é exatamente isso. É como fazer com que os governantes, como fazer com que os políticos, de fato, se engajem na questão da educação. Então, a partir dessa questão de que é importante fazer com que os políticos se engajem na educação, para que isso não seja apenas uma fala, mas que a educação seja, de fato, prioridade no governo, a gente traz as medidas prioritárias que podem ajudar a trazer esse salto se forem implementadas de forma correta. Inclusive, parece que elas são 7 medidas prioritárias, é isso? Isso, a gente traz 7 medidas prioritárias. A primeira delas é a questão do professor, da carreira docente, né, tanto na formação inicial como da carreira. A gente precisa ter uma ressignificação da carreira do professor. A segunda diz respeito à Base Nacional Comum Curricular, o grande desafio que a gente tem para implementar essa base hoje no Brasil.
A terceira é a questão da primeira infância. Como é que a gente faz com que a gente coloque as nossas crianças de 0 a 6 anos no centro da educação, e esse é um investimento que tem o melhor retorno, né, comprovado por pesquisas. A quarta medida diz respeito à ressignificação, à reestruturação do modelo de escola do ensino médio, que é um grande desafio. A sexta delas diz respeito à governança e à forma como o sistema de educação, o Sistema Nacional de Educação, se dá e se articula para que existam regras mais claras sobre o papel de estados, municípios, da União. E, por fim, a sétima e última medida é a questão do financiamento da educação, para que a gente ultrapasse o desafio de não só investir mais, mas investir com maior qualidade, com maior gestão e de uma forma mais redistributiva. Inclusive, essas propostas prioritárias, acho que é importante a gente dizer que elas são do período de 2019 a 2022, né? Exato, são já para o próximo governo. E você citou em relação à carreira e formação de professor. Você pode falar um pouquinho mais sobre essa específica? Então, nessa diretriz, né, nessa medida que a gente traz os grandes desafios da formação e carreira dos professores, desde a questão da atratividade de quem quer virar professor. As últimas pesquisas, a última pesquisa do PISA, da OCDE, mostra que só 2% dos jovens têm interesse em se tornar professores. Então, a gente tem um grave problema de atrair os melhores para serem professores. Além disso, a gente tem diversos desafios ainda na formação inicial, que muitas vezes não se conversa com o que o professor vai se deparar no dia a dia em sala de aula. E aí, passando pela questão de quando ele já está dentro do sistema escolar, passando pela questão da carreira, dos planos de carreira que precisam ser reestruturados, de forma a melhorar não só a progressão na carreira, mas também, muitas vezes, o salário, principalmente o salário inicial dos professores, e a melhorar também como é que o professor vai evoluindo na carreira e o que ele pode ganhar em cada um dos estágios. E, além disso, a questão da formação continuada, que precisa ser, de fato, melhor trabalhada em todas as redes. E a questão do que a gente está chamando de um terço de hora-aula, né? Para que os professores, de fato, consigam exercer o tempo para a sua formação, que consigam melhorar isso. A gente fez uma pesquisa recente no Todos pela Educação, juntamente com o Itaú Social e com o Ibope, que mostra que 49% dos próprios professores não indicam a própria profissão para um jovem. Então, a partir desse cenário alarmante, a gente vai buscar trazer várias medidas para reestruturar, de fato, para que exista uma ressignificação da carreira do professor, para que ele seja mais valorizado e para que ele tenha melhores condições de exercer seu papel dentro da sala de aula. Para que a educação seja uma prioridade, né? De fato, para que a educação seja já, né? O já vem exatamente da urgência de serem implementadas essas medidas, da gente conseguir colocar, de fato, que a educação seja prioridade, né? Tá certo, Tayane. Olha, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada a você, foi um prazer. Prazer foi nosso. E o Na Ordem do Dia de hoje fica por aqui. Você gostou dessa entrevista? Você encontra o documento completo no site do Movimento Todos pela Educação. Então dê um like nesse vídeo, inscreva-se no nosso canal e associe-se ao CPP. Até o próximo programa!